Aqui do Brasil, eu acho que eu sou a quarta geração. Vamos ver. O meu avô, né, é o Pedro Biagi, está aqui atrás de mim. Ele veio da Itália com 6 anos, com os pais que também estão aqui, o Natália e a Elisabetta. Então, Pedro Biagi casou com a Eugênia Viel, tá ali, e tiveram 12 filhos, tá? Desses 12 filhos, eram 8 mulheres e 4 homens. Uma das 8 mulheres é minha mãe, né? Eu sou neta do Pedro Biagi. Então, se contar pelo Natália, eu sou a quarta geração. Se contar pelo Pedro, que já se radicou aqui no Brasil, né? Eu sou a terceira. Quando mais ou menos que vieram pra cá? Eles vieram em 1888, por aí. E qual foi o motivo? Hã? O motivo da vinda? Estava convulsionada a Europa, né? E a Itália mais do que nunca. A Itália tinha sido unificada, porque a Itália nunca foi um país, ela era composta de ducados, né? E o ducado, inclusive, do Vêneto era um ducado rico, né? Porque fazia parte do Império Austro-Húngaro. Então tinha acabado de, há poucos anos, unificar. Não existia o país Itália. Muito italiano foi taxado de italiano quando chegou aqui no Brasil, no museu, onde é o Museu da Imigração. Lá eles foram tidos como italianos, porque lá na Itália eles eram vênetos, calabreses, eles eram do ducado deles, não era um país unificado. E com a unificação eles partiram também para, como fala, para a industrialização, que o norte da Itália é muito industrializado. Com a industrialização se perdeu a parte rural, né? A agricultura. E parece que também houve uma invasão de Napoleão que também dilapidou muito a parte agrícola. Então eles vieram fugindo da fome. Eles estavam realmente sem condições de conseguir tocar lá. E como aqui no Brasil precisava substituir a mão escrava, né? Eles chegaram na hora em que os italianos estavam desesperados, então eles aceitaram. Né? A propaganda era muito grande, que aqui era um país que ia dar muita fortuna para eles, um país muito grande, com muita terra, né? Porque a Itália é pequenininha, né? E então eles vieram, né? Com força de vontade, mas eles vieram mesmo porque estavam fugindo de uma situação mesmo de penúria lá na Itália. E por que Ribeirão? Muitos italianos já vinham indicados aqui no estado de São Paulo, porque a imigração do sul foi diferente. Muitos vinham já indicados para determinadas fazendas, para determinados coronéis do café, né? E o Natali veio para uma fazenda em Atibaia, de uma família em Atibaia. Então ele veio com a esposa, com os filhos daqui e foi ser colono nessa fazenda. Mas esse senhor, dono dessa fazenda em Atibaia, também tinha uma fazenda em Sertãozinho. Então ele transfere o Natália e a família para Sertãozinho. Então Ribeirão Preto foi só quando ele estava praticamente aposentado que ele mudou para Ribeirão Preto. Mas ele ficou na região de Sertãozinho e Pontal. Ele veio para uma casa que foi... Ela foi demolida há pouco tempo para construir a Caixa aqui na Visconde, perto da Casa de Bolo, vizinho do posto. Aquela casa era a casa dele. Em 1924, ele vem para essa casa da Visconde Inhaúma, tá? Ele morava num sítio em Pontal. Ele veio, já tinha os 12 filhos. E os mais novos, pequenos, e alguns já casados, né? Porque muita gente. Ele veio para essa casa, onde ele fica até 1941, lá na Visconde Inhaúma. Em 41 morre a dona dessa casa, da família Meirelles, e os filhos, que tinham usufruto, vendem a casa para o Pedro Biagi. Então ele veio para cá em 1941, para essa casa, para Ribeirão em 24. Quando o Natali conseguiu juntar um dinheirinho como colono, né?
ele compra umas terras de um sítio e eles se ajudavam muito, os italianos. No começo eles compravam tudo assim em sociedade. Então era um pequeno pedaço de terra com um monte de donos, né? E à medida que eles iam vencendo, um ia comprando do outro e aumentando o seu terreno. E o Natale comprou um sítio em Sertãozinho. E ele começou, porque a terra era boa, ele começou a fazer tijolos. Ele começou com olaria. Ele não começou com agricultura. Ele nunca foi da cana, a cana foi o filho, tá? O Pedro. Então ele fazia tijolos e telhas. E o Pedro Biagio, quando casou, ele continuou, né? Porque o homem continuava morando na casa do pai, né? A mulher ia com o marido. E ele continuou morando na casa do pai e continuou trabalhando e fazendo tijolo. Tanto que tem um tijolo ali com as iniciais dele, que foi achado na demolição do Colégio Santa Úrsula, né? Para construir o shopping Santa Úrsula. Aí de oleiro, né? Ele sai desse sítio, deixa a parte dele, porque eram 5 mulheres e só 2 homens. Ele estava ali no meio e o mais novo era um homem também. Então ele deixa a parte dele para esse irmão, que ainda era bem mais novo, solteiro, e ele compra um sítio em Pontal, né? Também em sociedade, até conseguir ficar sozinho. E daí ele começa a investir em terras, em agricultura, ele larga a olaria, né? E aí começa a compra uma fazenda, e dessa fazenda ele faz a primeira usina dele, junto com um compadre italiano, Bighetti, que depois uma filha até casa com o filho desse Bighetti, né? Que é a usina Barbacena, foi a primeira usina que ele montou, e assim ele foi caminhando. Quando ele veio para essa casa em 41, praticamente os filhos já tomavam conta das usinas, ele estava praticamente aposentado já.